Oi pessoal, hoje a gente vai falar sobre 3 assuntos importantes: poupança, inflação, Selic. O que você tem a ver com essas 3 coisas? Hoje grande parte da nossa geração ainda guarda o dinheiro na poupança. Se você é uma dessas pessoas que ainda deixa o seu dinheiro todo guardado na poupança, eu vou te fazer 3 perguntas. 1. Você sabe quanto que você recebe de juros por deixar o seu dinheiro lá guardado? 2. Você sabe como essa taxa de juros é definida? E 3. Você sabe o que a palavra Selic tem a ver com tudo isso? Não? Então, vamos aí. A poupança nada mais é do que uma conta que as pessoas depositam seu dinheiro para deixar guardado lá com o banco. Mas o que na verdade é a poupança? Se a gente abrir um pouquinho a nossa mente. A poupança é um empréstimo que você faz para o banco e ele te paga uma taxa de juros para ele deixar o seu dinheiro guardado lá. É o que ele faz com o seu dinheiro? A gente não sabe, mas com certeza ele consegue ganhar mais do que os juros que ele está te pagando. Você sabe quanto que o banco te paga para você deixar o seu dinheiro guardado lá? Hoje, a gente está em agosto de 2020, a poupança está pagando 1,4% ao ano. Ou seja, se você deixar R$ 100 guardados na poupança durante um ano inteiro, no final você vai resgatar R$ 101,40. Ou seja, você teve um rendimento de R$ 1,40 que corresponde a 1,4%. Tudo bem. Então, você sabe como esse 1,4% ele é definido? Existe uma regra para calcular o valor da taxa de juros da poupança. Para chegar no valor dessa taxa de juros, existe uma palavra que você está ouvindo muito falar nos últimos tempos que se chama Selic. A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia no Brasil e talvez a taxa mais importante do sistema financeiro nacional. Você não precisa saber tudo sobre a Selic, mas você precisa saber duas coisas. Se a taxa Selic sobe, os seus rendimentos sobem também. Se a taxa Selic desce, os seus rendimentos descem também. Isso porque a taxa de juros da poupança ela é calculada com base na taxa Selic. Ela é calculada da seguinte forma: a taxa da Selic vezes 70%. Então, no cenário de hoje, a gente tem uma taxa Selic de 2% ao ano. Se a gente fizer uma conta, 70% vezes 2%, a gente vai chegar em um valor de 1,4%. E esse é o valor que você vai receber de juros por deixar o seu dinheiro guardado na poupança. Ah, mas então você deve estar pensando, tudo bem, olha, eu estou ganhando 1,4% para não fazer absolutamente nada. É o dinheiro mais fácil da minha vida, então eu vou deixar lá. Mas será que você está ganhando dinheiro mesmo? Dentro de todo esse contexto que a gente está falando, ainda tem uma outra palavra que a gente precisa compreender o significado dela. Essa palavra é inflação. A inflação, de uma forma geral, ela é um índice que o IBGE calcula de uma determinada maneira e ele consegue capturar a variação do preço de alguns produtos e serviços que são essenciais na mesa dos brasileiros. O que a gente precisa ter em mente é que, se a inflação subiu, o preço em geral das coisas subiu também. E ainda em outras palavras, isso quer dizer que o nosso dinheiro perdeu o poder de compra. Como assim perdeu o poder de compra? Imagina que hoje, um exemplo, a gente compra 1 quilo de feijão por R$ 10. Tudo bem. Porém, aconteceram vários eventos na economia e a inflação subiu, né, disparou. E o preço do feijão, o quilo, passou de 10 para R$ 11. Então, imagina que não teve nenhuma mudança na sua renda e você continua tendo R$ 10 para você comprar feijão. Só que agora, em vez de você conseguir comprar 1 quilo, você vai conseguir comprar apenas 900 gramas. Então, significa que o seu R$ 10, que ontem conseguia comprar 1 quilo de feijão, hoje só consegue comprar 900 gramas. Esse é o poder da inflação e é o que ela faz na nossa vida. Então, você precisa ter em mente, se a inflação subiu, significa que a gente está perdendo alguma coisa. E essa coisa é o nosso poder de compra, é o nosso dinheiro que deixou de valer o que ele valia antes. Depois de toda essa chuva de conteúdo que talvez algumas pessoas nunca tenham ouvido falar, vamos ao resumo. Então, hoje a gente tem a poupança que está rendendo 1,4% ao ano, beleza? Do outro lado, a gente tem a inflação acumulada até julho de 2020, que está em 2,31% ao ano, ou seja, a gente perdeu, em termos de poder de compra, 2,31%. E o que tudo isso quer dizer? Vamos lá, se a poupança rende 1,4%, mas eu estou perdendo 2,31%, significa que, de uma forma geral, a gente está perdendo... A gente não, vocês que têm o dinheiro na poupança. Mesmo que você odeie números, a gente vai chegar num cálculo aqui que vai te mostrar por que você precisa aprender essas coisas.
A poupança hoje ela rende 1,4%. Se eu pegar esse 1,4% menos a inflação, que é 2,31%, vai me dar um resultado de 0,91% negativo. Isso significa que, se você deixar todo o seu dinheiro na poupança, e nesse cenário de juros a 1,4% e se a inflação continuar em 2,31%, você vai perder 0,91% do seu patrimônio no ano. Tá? Então é quase 1% que você deixa de ganhar, mas você está nessa ilusão de que você está ganhando dinheiro fácil na poupança, sendo que não. Na prática você está perdendo porque seu dinheiro perdeu o poder de compra e os juros da poupança, eles não são superiores à inflação. Agora que vocês já estão chocados de saber que estão perdendo dinheiro, eu não, porque eu já saí dessa já tem um tempo e não pretendo voltar, mas eu quero mostrar para vocês por que é importante se começar a se preocupar com números e se interessar pelo universo da Bolsa de Valores. Vem comigo!